Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um labirinto jurídico fascinante. As fontes do direito no Brasil. É isso aí, vamos mergulhar nesse tema, especialmente importante para quem está estudando para magistratura, né? É verdade. Inclusive, esse é um dos módulos do curso de formação humanística do professor Juliano. Que legal. E já adianto, preparem-se para desvendar os mistérios de jurisprudência, precedente judicial, súmula. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Exato, e é por isso que a gente está aqui, para desmistificar tudo isso e entender como esses conceitos se encaixam no sistema jurídico brasileiro. Bom, para começar, vamos lá. O que são, afinal, as fontes do direito? Não, as fontes do direito são basicamente de onde o direito surge, como ele se manifesta. Tipo, a origem das leis, os costumes, a jurisprudência. Isso mesmo. É como se a gente estivesse procurando os ingredientes que compõem a receita do nosso sistema jurídico. Legal. E pelo que vi aqui no material, o Paulo Negro divide essas fontes em três tipos: históricas, materiais e formais. Exatamente. As fontes históricas nos levam para o passado, mostrando a origem das leis, as influências, a evolução. Tipo, os códigos antigos, as influências romanas, a história do direito no Brasil. Isso aí, tudo isso faz parte das fontes históricas. É como investigar a árvore genealógica das leis. Entendi. E as fontes materiais, elas têm a ver com a sociedade, né? Sim? As fontes materiais nos trazem para o presente, para a realidade social, os fatores sociais, políticos, econômicos, culturais. Ah, entendi. Tipo, a necessidade de proteger o meio ambiente, a luta por igualdade de gênero. Exatamente. Tudo isso influencia a criação do direito. As leis refletem os valores e as demandas da sociedade. Faz sentido. E as fontes formais, são as leis em si. Isso. São as formas pelas quais o direito se concretiza, como a lei escrita, os costumes, a jurisprudência. É como o direito ganha vida. Certo. Mas pelo que vi, nem todos os autores concordam sobre essa classificação, né? Sim, é normal ter divergências. O de Moles, por exemplo, coloca a jurisprudência como fonte formal indireta. E o Jim? O de Nais classifica as fontes informais, estatais ou não, e materiais que inspiram o ordenamento. Interessante. Cada autor com sua própria receita para o direito. Mas o objetivo é o mesmo. Um sistema jurídico justo e eficaz. E para entender melhor esse sistema, precisamos falar da jurisprudência. Verdade. Mas essa palavra jurisprudência assusta um pouco, né? Me explica o que é isso. A jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais. Ela mostra como as leis são interpretadas e aplicadas na prática. Ah, tá. Então ela serve como um guia para os juízes. Isso. Garante que casos parecidos sejam julgados de forma similar. Traz previsibilidade e segurança jurídica. E também ajuda a preencher as lacunas da lei, né? Sem dúvida. Quando a lei não é clara, a jurisprudência entra em cena. É como um farol que ilumina o caminho. Entendi. E? E os precedentes? Eles são, tipo, decisões importantes que servem de base para outros casos. É, isso aí. Para uma decisão virar precedente, ela precisa ser relevante, inovadora e influenciar futuras decisões. Então o precedente é como um marco na jurisprudência, né? E quando vários precedentes apontam para a mesma direção, a gente tem a jurisprudência dominante. Exatamente. É como uma correnteza forte, formada por vários precedentes. E como a gente se situa nesse mar de precedentes? É que entram as súmulas, né? Isso. As súmulas são resumos da jurisprudência dominante. Simplificam o entendimento dos tribunais. Que legal. Facilitam a vida, né? Sim. O Medina compara as súmulas ao topo da pirâmide, que sintetiza a jurisprudência formada pelos precedentes à base. Boa analogia. Mas me diz, todos os precedentes têm o mesmo peso? Não. Temos os persuasivos, que influenciam, mas não obrigam, e os vinculantes, que têm força de lei. Então, se o precedente é vinculante, o juiz precisa seguir, mesmo que discorde. Em teoria, sim. Mas o CPC de 2015 prevê mecanismos para contestar. O importante é justificar a decisão. E aí entram os artigos 489 e a nova série 27 do CPC, né? Sim. O 489 exige fundamentação da decisão e o 927 lista os precedentes a serem observados. Ou seja, não basta só copiar e colar a súmula. O juiz precisa analisar o caso e aplicar o precedente de forma correta. Exato, é um trabalho de detetive da jurisprudência. E aí, o que você acha? O sistema prioriza a gestão dos processos ou a força dos precedentes? Uma pergunta. Asperti e Delboni, analisando o CPC de 2015, argumentam que ele prioriza a gestão processual. Seria para tornar o sistema mais rápido. Isso, mais célere e previsível, mesmo que a força dos precedentes seja, às vezes, limitada. Interessante. E a Michelle Tarufo, o que ela diz sobre isso? Ela questiona a distinção tradicional entre precedentes vinculantes e persuasivos. No fundo, o que importa é a capacidade de influência do precedente. Exatamente. A força persuasiva, a qualidade da argumentação, a coerência com os princípios. Faz sentido. Mas na prática, como a gente sabe o que realmente importa no precedente? Aí entra a diferença entre ratio decidendi e obiter dictum. Me explica. A ratio decidendi é o raciocínio central da decisão.
O obiter dictum são as observações adicionais que não são essenciais. Então, o que vale é a ratio decidente. Isso é o coração da decisão. E a análise crítica dos precedentes é essencial para garantir a coerência da jurisprudência. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela é considerada a fonte do direito. A DUDH é um marco, mas é soft law. Não tem força vinculante direta. Então não tem poder prático. Não é bem assim. Ela tem um valor moral enorme e inspirou muitos tratados. Tipo um farol que ilumina o caminho. Isso. E no Brasil, ela influenciou a Constituição e várias leis. Que legal. Serve como guia para a interpretação das leis, né? Tem. Garante que os direitos humanos sejam protegidos. Mas e quando as leis parecem entrar em conflito? Como o juiz decide? Aí entra o diálogo das fontes. Diálogo das fontes. É um método que busca harmonizar as leis, em vez de vê-las como conflitantes. É tipo um quebra-cabeça. Isso. Cada lei é uma peça que precisa se encaixar. O objetivo é a solução mais justa, considerando o sistema como um todo. E essa ideia se aplica a todas as áreas do direito. O diálogo das fontes é relativamente novo, mas já se espalhou bastante. E quem são os defensores dessa ideia? Eric Jaime e Cláudia Lima Marques O que eles dizem? defendem que as leis devem ser interpretadas de forma sistemática, considerando o contexto. E o STF usa o diálogo das fontes. Sim. Um exemplo é a ADI dos bancos, onde o STF harmonizou o Código de Defesa do Consumidor com outras leis. E o STJ? Também. No SP 1278-PI, o STJ usou a teoria para resolver um conflito entre normas tributárias. Então, o diálogo das fontes já é uma realidade nos tribunais. Sim, e tende a crescer junto com a complexidade do sistema jurídico. Para finalizar essa primeira parte, que está um exemplo prático, Claro, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. um é geral, outro é específico, né? Isso. E o diálogo das fontes busca harmonizar os dois, aplicando a norma mais favorável ao consumidor. Tipo o prazo prescricional. Exatamente. O juiz aplica o prazo mais benéfico ao consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor de normas menos favoráveis do Código Civil. É uma boa forma de ver. E esse é só um exemplo de como o diálogo das fontes funciona na prática. Sensacional. É. Com esse exemplo, encerramos a primeira parte. Na próxima, vamos explorar os tratados internacionais. E aí, prontas para mergulhar de novo no mundo jurídico. Na primeira parte, a gente desvendou os mistérios da jurisprudência, dos precedentes, das súmulas. É verdade. E exploramos também o diálogo das fontes, essa ferramenta incrível para harmonizar as leis, né? Isso aí. Vimos que o direito não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com certeza. E por falar em mistérios, vamos desvendar agora o papel dos tratados internacionais no Brasil. Boa! Muita gente se pergunta, qual o peso deles em relação às leis nacionais? Essa é uma questão importante. Eles estão acima, abaixo. Essa pergunta intriga muitos juristas. No Brasil, os tratados, depois de ratificados, entram no nosso ordenamento jurídico. Certo. Mas e a hierarquia deles? Aí é que tá! Essa é a grande questão. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem algum impacto prático no Brasil? A DUDH é um caso interessante. Apesar de ser soft law, ela tem uma influência enorme no nosso sistema. Mas como assim? Se ela não tem força vinculante. É que muitos dos seus princípios foram incorporados na Constituição de 88 e em outras leis. Ah, entendi. Tipo um guia para interpretação das leis. Isso. Ela serve como um farol guiando os juízes na proteção dos direitos humanos. Interessante. Mesmo sem ser lei, ela orienta a aplicação do direito. Exatamente. É como um norte, um ideal a ser seguido. E a jurisprudência brasileira, como tem lidado com a DUDH. A gente tem visto um movimento crescente de valorização da DUDH nos tribunais. Que bom. Os juízes têm usado seus princípios nas decisões. Sim, cada vez mais. Em várias áreas, como direito civil, penal, trabalho. E essa tendência também aparece na jurisprudência internacional. Com certeza. Principalmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então tem uma troca de experiências entre os tribunais. Total. É como uma conversa global em prol da justiça e da dignidade humana. Falando em diálogo, será que o diálogo das fontes também se aplica aos tratados internacionais? Claro, ele é essencial para harmonizar os tratados com o direito interno. Lembrando que no Brasil, os tratados podem ter status supralegal ou legal. Exatamente. E como esse diálogo funciona na prática? Se um tratado fala de um direito que não está na Constituição, O juiz precisa usar o diálogo das fontes para interpretar o tratado em harmonia com o sistema brasileiro. para encontrar um jeito de conciliar o tratado com a Constituição. Isso, sem desrespeitar a hierarquia entre eles. É um desafio e tanto. E se o conflito for claro entre um tratado e uma lei nacional? Essa é a pergunta de $1 milhão. E quem ganha essa briga? Depende. Não tem uma resposta única, cada caso é um caso. Sei. Mas, em geral, a Constituição prevalece. Certo. Mas se o tratado tiver status supralegal? Aí ele ganha das leis ordinárias. Entendi. É uma hierarquia complexa.
Mas o diálogo das fontes ajuda a analisar tudo isso de forma mais completa. Indo além da simples comparação de textos. Exatamente. Ele leva em conta os princípios, os valores, a jurisprudência. E a jurisprudência brasileira, como tem se posicionado, Tem evoluído bastante. Antigamente, a prioridade era das leis nacionais. mesmo em conflito com os tratados. Mas hoje os tribunais estão mais abertos à aplicação dos tratados. Que bom. Sinal de que o Brasil está mais conectado com o direito internacional. Com certeza. E a jurisprudência estrangeira. Ela tem alguma influência no Brasil. Sim, especialmente de países com sistemas parecidos com o nosso. Então, os juízes brasileiros podem se inspirar em decisões de outros países. Isso, principalmente em casos complexos ou com temas novos. Tipo, uma biblioteca global de decisões. É uma ótima forma de ver. Mas essa jurisprudência estrangeira não é obrigatória, né? Não. Só É. serve como referência, como inspiração. Ufa! Senão isso ia ser muita coisa para acompanhar. É verdade. E em quais áreas essa influência é mais forte? Nas áreas mais complexas, inovadoras, tipo direito digital, ambiental, biotecnologia. Áreas que ainda em desenvolvimento, né? Isso. A jurisprudência estrangeira pode trazer soluções para problemas novos. Tipo, pensar fora da caixa. Exatamente. Ela amplia nossos horizontes. Legal. E falando em ampliar horizontes, que tal a gente explorar o direito comparado? Boa. O direito comparado é como uma viagem pelo mundo jurídico. É uma viagem. É. A gente estuda os diferentes sistemas jurídicos comparando suas semelhanças e diferenças. Interessante. É Mas bom. qual a utilidade disso? Ao comparar, a gente entende melhor nosso próprio sistema, né? Tá, tipo, olhar pro vizinho pra ver o que ele faz de diferente. Isso. E podemos aprender com a experiência de outros países. Tipo, importar as melhores ideias. É uma boa analogia. Então, o direito comparado nos ajuda a ter uma visão mais crítica do nosso sistema. Exatamente. A gente questiona nossos conceitos e práticas. E como ele se relaciona com a jurisprudência e o diálogo das fontes. Ele enriquece a jurisprudência e o diálogo das fontes. Mas como? Ele mostra as soluções de outros países para problemas parecidos com os nossos. Entendi. É como um laboratório de ideias. Perfeito. E quais são os principais sistemas jurídicos do mundo? Os dois grandes são o Common Law e o Civil Law. O Brasil é civil law, né? Isso, mas com influências do Common Law. E o direito comparado ajuda a entender essa relação. Sim. Ele mostra que, apesar das diferenças, os dois sistemas têm muito em comum. Então, não existe um sistema melhor que o outro. Não. Cada sistema tem suas características e se adapta à realidade de cada país. E o Brasil, como se situa nesse contexto? O Brasil tem um sistema único que mistura o Civil Law e o Common Law. Uma mistura interessante. E o direito comparado ajuda a entender essa mistura. Legal. É como se o Brasil tivesse criado sua própria receita jurídica. Uma ótima maneira de ver. Para finalizar essa parte, que tal um exercício de direito comparado? Boa ideia. Vamos comparar o sistema brasileiro de direitos humanos com o da África do Sul. Ótima escolha. Eles têm uma história marcante de luta contra a apartheid. É verdade. E construíram um sistema bem avançado em direitos humanos. E quais as semelhanças entre os dois sistemas? Os dois países têm constituições que garantem muitos direitos humanos. Então, nesse ponto, eles se parecem bastante. Sim, os dois reconhecem a importância dos direitos humanos. E as diferenças? Uma diferença é que a África do Sul tem uma corte constitucional mais forte que o STF. Mais forte, né? Ela pode declarar leis inconstitucionais até em relação a tratados internacionais. Caramba, essa corte tem muito poder. Tem. Ela garante a efetividade dos direitos humanos. Interessante. Essa diferença tem a ver com a história deles, né? Sim, a luta contra o apartheid influenciou a criação de um sistema mais focado na proteção dos direitos. E o que o Brasil pode aprender com a África do Sul? A importância de uma corte constitucional forte e independente. Para garantir que os direitos humanos sejam realmente protegidos. Exatamente. Com essa lição, a gente encerra a segunda parte. Na próxima, vamos falar de ética profissional e inteligência artificial. E chegamos à última parte do nosso Deep Dive. A gente já explorou as fontes do direito, os tratados internacionais, a jurisprudência estrangeira. Nossa, quanta coisa, né? É verdade. E agora, para finalizar, vamos discutir a ética profissional e os desafios da inteligência artificial no direito. Ótima escolha de temas, super atuais e importantes, né? Com certeza. O direito não para de evoluir e a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo. É verdade. Mas antes de entrarmos na era digital, vamos falar da base de tudo, a ética. A ética é que guia a atuação de qualquer profissional do direito, né? Seja advogado, juiz, promotor. Exatamente. A ética é a nossa bússola, nos ajuda a tomar decisões justas, a construir uma sociedade melhor. E essa conduta ética se traduz em princípios, né? Tipo honestidade, lealdade, imparcialidade. Isso aí. E também sigilo profissional, respeito aos colegas, às instituições
instituições. Tudo isso para garantir a justiça, a confiança no sistema jurídico, a proteção dos direitos. Exatamente. Sem ética não tem justiça. E esses princípios estão reunidos nos códigos de ética, certo? Isso, cada profissão jurídica tem seu próprio código, que serve como um guia para a conduta. Tipo, Código de Ética da OAB para os advogados. Isso. E o Conselho Nacional de Justiça para os magistrados. E esses códigos têm força de lei. O que acontece se alguém desrespeitar? Eles não têm força de lei no sentido estrito, Ah, mas o descumprimento pode gerar punições, desde advertências até a perda do registro profissional. Nossa, que é uma coisa séria. E quem fiscaliza isso? A própria classe e a sociedade. A sociedade também? Claro. Afinal, o direito serve à sociedade, né? Os profissionais precisam prestar contas. Faz sentido. É uma relação de confiança, né? Exatamente. A sociedade espera que os profissionais ajam com ética e responsabilidade. E se não houver essa confiança, o sistema fica fragilizado. A justiça fica comprometida. Falando em desafios, quais os dilemas éticos mais comuns na prática? Olha, um dos grandes desafios é conciliar os interesses do cliente com a ética e a justiça. Sei. Tipo, como defender um cliente acusado de algo grave sem comprometer seus princípios? Exato. É um dilema e tanto. O advogado tem que defender o cliente, mas dentro dos limites da ética e da lei. A busca pela justiça tem que estar sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. E a inteligência artificial, como ela entra nessa história? A inteligência artificial está mudando tudo no direito. A tecnologia não para, né? Pois é. Ela já é usada em pesquisa, análise de documentos, até para prever decisões. Nossa, que avanço. Mas isso não gera novos desafios éticos. Claro que sim. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas pode ser usada para o bem ou para o mal. Entendi. Um desafio é garantir que os algoritmos sejam justos e imparciais. Mas como saber se um algoritmo é justo? É preciso analisar os dados usados para treinar o algoritmo, ver se eles representam a diversidade da sociedade, se não são discriminatórios. A inteligência artificial só é justa se os dados forem justos, né? Exatamente. Senão, ela pode acabar perpetuando as injustiças. E em vez de resolver o problema, ela pode piorar. É por isso que a ética é fundamental. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta incrível, mas precisa ser usada com responsabilidade. E o que os profissionais do direito podem fazer? Precisamos nos adaptar, entender como a inteligência artificial funciona, fiscalizar sua aplicação e garantir que ela seja usada de forma ética. É um novo campo de atuação, né? Ética digital, regulação da inteligência artificial. Com certeza, a tecnologia traz novos desafios e novas oportunidades. Exige que a gente repense o direito para garantir a justiça nesse novo mundo digital. Exatamente. Desafio incrível. Com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso Deep Dive. Ufa, que jornada! Exploramos as fontes do direito, os tratados, a jurisprudência. E os desafios da ética e da inteligência artificial. Esperamos que vocês tenham gostado. E aprendido bastante. A gente se vê na próxima imersão no mundo do direito.